Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês 7 plantinhas que você pode cultivar na sua casa com pouca água. Se você é daqueles que tem pouco tempo para poder se dedicar às suas plantinhas, a dica que eu tenho hoje então é para você. Por isso que eu já estou começando aqui, olha, com uma planta que é do deserto, né? A rosa do deserto, que é uma suculenta, né? Ó, ela tem, né, esse caudex dela aqui, né, esse tronco, o caule dela bem gordinho, que é para reservar água e nutrientes. Quando você deixa ela num local de sol parcial, já que ela precisa de sol, seja sol pleno, né, ou sol somente uma parte do dia, mas essa planta precisa de sol. Então, quando ela fica num local de sol parcial, ela fica com a folhagem assim mais verdinha, né, até brilhosa. Mas ela produz, tá, gente, menos flores quando ela tá num local de sol parcial. Quando ela está num local mais ensolarado, a produção de flores dela é maior. Sai botões em todos os galhos dela, tá na ponta dos galhos dela, quando ela tá num local bem ensolarado, como ela gosta, né? E como ela vive lá no deserto. Tem formatos simples, dobrados e diversas cores, uma mais bonita que a outra. E é uma planta que você não vai precisar se preocupar com rega. Não que ela não goste de água, tá, gente? Ela gosta de água. Só que se você deixar ela sem regar, não se preocupe, porque ela é muito resistente à falta de regas. Ela é aquela plantinha que você vai se viajar, se você vai viajar, você não precisa se preocupar em deixar ela com alguém para cuidar para você, chegar e encontrar ela murcha não, tá? Porque não acontece isso com ela, porque ela é uma planta muito resistente. Afinal de contas, ela é do deserto, né? No deserto é muito calor e pouca água. E ela é da mesma família da nossa segunda plantinha. Olha aqui que linda, gente. Ó, essa daqui são as primeiras flores, né? Aqui da minha espirradeira. Eu vou mostrar para vocês como é que tá a minha espirradeira aqui, ó. Olha a folhagem dela também, como é verdinha, né? Bem bonita. Ela vai muito bem no Brasil também, né? E na ponta dos ramos dá diversas flores, como vocês podem ver aqui. E aí, com o tempo, o que que a gente faz? A gente poda e deixa somente os ramos novos tomar conta da planta. E vocês podem ver que os ramos saem aqui como se estivesse espirrando lá debaixo da planta mesmo. E na época da floração elas ficam repletas de flores. Ó, tem aqui no meu jardim essa daqui que é da cor branca, gente. Eu não vejo a hora de florir, mas como é uma muda nova ainda, ela ainda não produziu flores aqui no meu jardim. Mas eu conheço outra também dessa espécie que tem a tonalidade rosa bebê, que é muito linda. Quando você vê uma brotação dela saindo, você vai entender por que que ela é chamada de espirradeira. Só lembrando, gente, que ela é uma planta altamente tóxica, tá? E a rosa do deserto também. E aqui a nossa terceira plantinha tá toda molhada aqui de orvalho, né? Porque ainda é bem cedo. É a nossa vinca, gente. E muita gente não sabe que essa plantinha também é da mesma família da rosa do deserto e da espirradeira, tá, gente? Então a nossa querida vinca, essa plantinha maravilhosa que se reproduz facilmente, né, no Brasil, vai muito bem, parece até que ela é nativa daqui. É aí da família da Apocynaceae. E é também uma planta muito resistente à falta de regas, gente. Então, se você é aquela pessoa que não tem muito tempo, que trabalha fora, que tem que cuidar de filhos, de marido, de casa, eu recomendo muito que você cultive essa plantinha. Até porque ela é de muito fácil cultivo, muito fácil propagação. Pode ser propagada tanto através de galhos, como principalmente através de sementes. Eu prefiro sementes, tá? Porque o sistema de raízes dela vai ficar muito melhor. E como ela produz muitas sementinhas, né, que caem em volta da planta mãe e germinam, né, provavelmente aqui embaixo tem algumas já, né, ela é uma plantinha que é adequada aí para você cultivar no Brasil, né, nosso clima quente que ela adora. E é muito comum, inclusive, ela nascer espontaneamente uma vez que você tenha ela no seu jardim. Só tem uma regrinha que eu não posso deixar de falar para vocês. Se você for cultivar ela em vaso, aí ela requer regas, tá, gente? Regas regulares aí, pelo menos 2 vezes na semana para ela poder resistir, tá? Porque ela gosta aí do clima quente, então
quando está em vaso, mesmo que o vaso seja grande, você vai precisar fazer rega nela. Então, se você não tem muito tempo de fazer rega, não tem um sistema de irrigação, eu sugiro que você cultive ela no canteiro. No canteiro ela é altamente resistente aí ao sol e à falta de água também. Inclusive, ela vai bem até mesmo em solos pobrinhos. Então, é uma planta maravilhosa para você colorir um canteiro sem ter muito trabalho. E sem ter muito custo também, já que você pode produzir ela a partir das sementinhas, que sai muito barato. Talvez você pode até pedir para uma amiga, né, que já tenha na casa dela, porque provavelmente a amiga não vai dar conta de plantar a quantidade de sementinhas que essa planta produz. Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, ó. Cada florzinha dessa daqui, ó, produz, né, aqui uma vagenzinha, olha, que fica cheia de sementes. Ó, aqui eu tenho dela que nasceu aqui no cantinho, olha. E como vocês podem ver aqui, ó, mesmo pequenininho, ó, essa mudinha aqui tá pequena e ela já começa a produzir flores. E aqui eu tenho uma suculenta. E é uma babosa, tá, gente? É uma das suculentas mais populares do Brasil. Ela tá cheia de mudinhas aqui do lado dela, ó, tá vendo? Cheia de filhinhas, só esperando separar para virar aí, né? Para ir para vasos novos aí, virar diversas plantinhas, tá? Ela é uma planta que justamente por ela se propagar assim sozinha, né? Facilmente, ela é muito popular porque aí a gente pode dividir com as vizinhas, né? Com os amigos, trocar, vender, doar, enfim, né? É uma planta que, além de ser medicinal, ela é utilizada também pela indústria de cosméticos. E é muito lindinha, né, gente? Para quem gosta aí de suculenta, é uma maneira, né, de você ter uma suculenta de fácil cultivo, que a gente sabe que nem todas as suculentas são fáceis de cultivar, não. Essa daqui é muito resistente, tá? Gosta aí de um substrato que tem aí uma boa porção de areia, bem arenoso, para não reter a umidade. E aqui, tá, gente? Ela, apesar dela ser uma planta que gosta de sol, aqui eu cultivo ela só num sol parcial, porque aqui é tão quente, que quando eu deixo ela num sol que não é parcial, pelo vaso ser pequenininho aqui ainda, ela fica com aspecto muito marrom, muito sofrido, apesar dela ser resistente, né? Tanto no sol quanto falta de regas, tá? A coisa mais rara é eu regar essa planta. Eu não me preocupo com ela, até porque ela é uma suculenta, então eu sei que dentro dessas folhas grossas dela aqui, ela tem reserva de água e nutrientes para sobreviver, né, em condições adversas. Por isso mesmo, ela é uma plantinha aí de fácil cultivo, tá? E que você não precisa se preocupar com água em relação a ela, tá? Mesmo que de repente você vá cultivar ela numa chácara que você tem, que vai só no final de semana, ela é uma planta excelente porque ela vai aguentar esperar você vir novamente para poder dar água para ela. E ela toda pintadinha assim é muito lindinha, né, gente? Tá? Ela tem tantas propriedades, tá? Medicinais e também é utilizada aí como shampoo, né? Como creme de cabelo, enfim, como vitalizante, revitalizante, que a gente até esquece, né? De perceber e de falar da beleza dela, mas ela é uma planta muito bonita e resistente, de fácil cultivo. E se estamos falando de planta de fácil cultivo e muito resistente à falta de regas, eu não posso deixar de mostrar para vocês aqui a minha espada de São Jorge, porque a espada de São Jorge é uma das plantas mais resistentes que eu já vi na vida, gente. Desde de criança eu me lembro de canteiros, né, colônias enormes com essa plantinha que se propagou lá sozinha, sem muitos cuidados, tá? É uma planta que é muito utilizada para cultivo em vaso, né, por ser sempre bela, por ter sempre esse aspecto tão exótico, tão bonito. Por isso ela é muito utilizada, né, profissionalmente. Você encontra ela em belíssimos vasos, né, em fachadas ou mesmo na recepção de hotéis, clínicas, bancos, enfim. É uma planta ornamental, né, muito popular e também muito sofisticada, tá, gente? É uma planta, inclusive, mística, né, utilizada aí como proteção do lar por muitas pessoas, tá? Tanto a espada de São Jorge quanto essa daqui que tem a bordinha amarela, que a gente chama de lança de São Jorge, que inclusive tá soltando aqui um pendão de flores. Ó, aqui nesse cantinho eu tenho dela com uma outra estampa, tá vendo aqui? Ó, é uma terceira estampa dela aqui. E aqui eu tô com uma mudinha, né? Que é uma quarta estampa dela, que é mais lisinha e mais acinzentada.
Essa palha de café que tá aqui, como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu deixo aqui que é para reter um pouco mais a umidade, tá? Apesar dessa planta ser muito resistente aí à falta de regas, mas eu deixo aqui nela aqui, até porque, né, tampa um pouco o canteiro aqui, eu acho até que fica mais bonito. E aqui eu tô fazendo mudas dela, né? Eu faço as mudas dela em casa mesmo. Ó, aqui também nesse vaso, estão um pouco maiores aqui. E outra planta que é muito resistente é a nossa querida primavera, Três Marias, enfim, a nossa bougainville, que é essa planta maravilhosa, tá, gente? No momento, a única que tá com flores mesmo aqui no meu jardim é essa cor aqui, tá? Mas eu tenho 4 cores, porque eu acho essa planta muito linda. E uma coisa muito interessante nela é que na época, sabe, mais seca do ano, sabe, que não chove de jeito nenhum, é a época que ela floresce assim abundantemente. Daí ela ser chamada aí popularmente de primavera. É uma planta brasileira, né? Então originária do Brasil. Tem uma espécie que é originária de região de clima ameno e essa daqui que é originária de clima quente mesmo. Então nós temos dela para ser cultivada em todo o Brasil. Ela pode ser cultivada em vaso, tá? Em vaso também ela vai muito bem, em vasos grandes, claro. E ela pode ser cultivada, claro, também em canteiro, chegando até a 6 metros de altura, tá, gente? E que na época aí do outono, entrando aí, né, no inverno, já ficando super florida, entrando primavera dentro, né? Totalmente florida. Essa plantinha aqui faz sucesso no Brasil e até fora do Brasil, porque ela tem uma das floradas mais espetaculares do mundo. E vou finalizar esse vídeo para vocês com a mãe de mil, tá, gente? Mãe de mil é essa suculenta aqui, tá? Tem também, né, outras espécies dela, mas é essa mesma que dá esses filhinhos aqui, ó, tá vendo? Na ponta dos ramos. Daí ela ser chamada de mãe de mil, porque por onde cai essas mudinhas que dá aqui na ponta das folhas, na verdade, né? Na ponta das folhas, aqui na margem, né? Não só na ponta, mas em toda a margem aqui da folha, esses bebezinhos, né? Essas mudinhas caem e viram plantinhas novas, tá? Ela costuma até virar uma planta invasora. Por isso muita gente até, né, evita ela no jardim. Mas ela é uma planta de muito fácil cultivo, tá? Por isso até que ela tá aqui, olha, nesse vaso aqui de louça, que nem tem furo embaixo, tá? Porque eu sei que ela é uma planta muito resistente, muito fácil de cultivar e que eu rego ela só de vez em quando mesmo, tá? Porque ela é uma planta muito, né, resistente à falta de regas, tá? A um local com menos luz ou um local totalmente ensolarado. Ela é uma planta extremamente fácil de cultivar. E como vocês podem ver, tá até num vaso que não tem furo aqui e ela não se importa. Ela tá se desenvolvendo aqui, tem mudinhas aqui embaixo, tá? Ela tá junto com essa Pleomele, que é outra planta linda, maravilhosa também, e que também tá resistindo aqui muito bem nesse vaso. Tenho ela também em outros vasos, tá? Ela vai bem num local sombreado ou num local ensolarado. É uma planta muito flexível também, tá? Talvez você esteja sofrendo aí com uma planta difícil de cultivar, mas existem plantas lindas que você pode cultivar, tá? Sem muito estresse, tá? Sem frustração, porque elas são resistentes, tá? Tanto se você regar ela todos os dias, desde que não deixe ela encharcada, quanto se você regar ela só de vez em quando. Você pode cultivar ela como essa Pleomélia aqui, por exemplo, na sua varanda, num local bem iluminado, ou mesmo num local totalmente ensolarado, assim como a mãe de mil, mãe de milhares, que é essa suculenta aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, já sabe, né? Deixa aí a sua sugestão, sua dica, sua dúvida, a cidade onde você está assistindo esse vídeo aí nos comentários, para eu saber que você chegou, né, até o final desse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito, né? Nosso canal Mil Dicas de Jardinagem. Estou sempre postando dicas, né, sugestões de jardinagem para vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.